Fala, boleiro! Fala, boleira! Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes, estou acompanhado mais uma vez do meu parceiro Daniel Santiago para mais uma resenha. Fala, Daniel, bom dia, cara. Fala Marcelo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Boleirando, começando mais um episódiozão aí pro Brasilzão se ligar, porque começou, cara, começou o Campeonato Brasileiro e com ele começa as nossas análises e o principal, aquilo que todo mundo gosta, que todo mundo pega no pé, que são os nossos palpites, e hoje vai ter análise, a gente vai passar aqui um pouquinho nesses jogos que a gente achou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente vai dar os nossos palpites, assim como a gente deu no ano passado, e alguns deram certo, outros foram piadas, mas a gente vai botar a cara a tapa novamente, porque aqui, né, Marcelo, aqui tem coragem, como diria o cara lá do meme, que eu esqueci até qual é o meme, eu só lembro que tem esse meme do aqui tem coragem, porque aqui tem coragem a gente vai. Aqui tem trabalho, que nem o Muricy falava, e aqui tem coragem e a gente vai analisar e vai palpitar para esse Brasileirão, porque palpite bom é esse, é de início de campeonato que não dá para garantir nada. O meu único palpite hoje é que se o campeonato terminasse hoje, o Bragantino seria campeão. Mas fora isso, na dica de nada. Então pode ser que tudo mude e hoje é dia da gente se arriscar, né, Marcelo? Exatamente, a gente se arrisca e arrisca, como o nosso grandíssimo Mago Prior, e como você muito bem citou, né? Aqui tem coragem, como diria o grande Serjão Berranteiro, matador de onça. Uau! E falando nisso, vamos com tudo, galera. Tô animado, tô com o astral lá em cima, porque começou o nosso Brasileirão, ou melhor, nosso Brazueirão, que a zoeira é sem limites, e nós também não temos limite algum. Eu e o Daniel somos totalmente inimigos do limite oficiais reconhecidos pela FIFA. Então, vamos que vamos, editor! Então, essa parte aí de você não ter limite fica para tu aí, porque eu já falei aí antes do início do programa que eu vou ter uns limites aqui para não comentar algumas coisas da rodada, que senão a gente toma um processinho básico, né? Não, Alberto Valentim. Mas o Campeonato Brasileiro começou naquele pique, inclusive com o Alberto Valentim sendo demitido. Foi algo realmente bem legal de se assistir. E o Campeonato Brasileiro começou justamente no sábado, aí, dia 29 de maio, deu o apito inicial. O Jonathan Cafu foi o responsável por fazer o primeiro gol. Sempre tem essas pérolas, já teve um ano que foi o Toró, esse ano vai ser o Jonathan Cafu, o autor do primeiro gol do Campeonato Brasileiro, no empate entre Cuiabá e Juventude 2-2. Tivemos também o Bahia passeando em cima do Santos ali com um show de Tassiano. Eu que botei o Gilberto e o Rodriguinho no cartola, eles não fizeram nada. Mas o Tassiano e os outros ali, o Rossi também, deram super certo e acabaram fazendo 3-0 em cima do Santos do Diniz. Diniz chegando aí no Santos com uma bela de uma derrota cachapante aí. Ele tinha sido expulso, foi o segundo jogo do Diniz na frente do cargo, né? Depois de ter sido expulso contra o Boca Juniors. Ele acabou assumindo a equipe agora e acabou levando um 3-0. São Paulo e Fluminense empataram em 0-0, um jogo que teve catimba do Miranda para cima do Nenê, e o Volpe foi lá e pegou pênalti. No domingo de manhã tivemos, quem sabe, a zebra da rodada, o Atlético Mineiro tomando virada em casa com 2 gols de Pikachu. Pikachu foi mais forte que o Hulk, o poderoso, que o incrível Hulk, e o Fortaleza conseguiu ganhar. Tivemos também um embate entre o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, e deu Flamengo 1-0 com o gol do Pedro. No Ceará tivemos 3-2 para o Ceará, também um resultado meio surpresa, até porque o Ceará poupou alguns jogadores para a Copa do Brasil, mas 3-2 Ceará, o goleirão do Grêmio lá vacilou achando que o gol tinha que ser anulado, só que tem VAR para isso, né, meu irmão? Você não abandona o lance. Na Neoquímica Arena ou na Arena Corinthians, já que aqui a gente não recebe royalties para ficar falando o nome de empresa, mas eu acabei falando, Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense, o Dragão já veio cuspindo fogo nessa primeira rodada, e quem vem cuspindo fogo também foi o Bragantino, o time do Energético, que eu não vou repetir o erro de falar o nome da empresa, ganhou de 3-0 da nossa Chape, querida Chape, inclusive que acertou com o Jair Ventura. Jair Ventura vai ser o novo técnico da Chapecoense. O CAP, o Furacão, ganhou de 1-0 do América Mineiro, e encerrando também, acho que foi praticamente uma zebra ali, porque o Internacional estava vencendo de 2-0, o Sport foi buscar 2-2. Marcelo, o que você faz? Trace um panorama. O que você viu dessa primeira rodada? Como a gente estava comentando,
nenhum dos grandes principais ao título, ou então aos principais candidatos a Libertadores ali, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Internacional, Grêmio, nenhum deles ganhou, só o Flamengo, que acabou ganhando ali no confronto direto contra o Palmeiras. O que você achou aí dessa primeira rodada aí, que a gente teve de tudo um pouco, inclusive demissão de técnico? Exatamente, Daniel. Uma primeira rodada totalmente inusitada, que teve realmente tudo um pouco. Inclusive, já começa aí pela demissão do nosso querido Alberto Valentim, né? Que foi uma péssima escolha por parte do Cuiabá já na sua contratação, porque eu acho um absurdo, em pleno 2021, um clube de Série A empregar Alberto Valentim, que é um treinador, com todo respeito, muito fraco, passou pelo meu time, posso falar, ficou até fazendo hora extra aqui, passou mais tempo que deveria, mas enfim. Cuiabá já estreia na Série A empatando com o Juventude, né, que também estreou na Série A depois de muito tempo, né, nas divisões inferiores do futebol brasileiro. Mas é aquilo, né? Você gastar substituição permitida, né? E esse campeonato a gente tem um limite. Já na primeira rodada, já mostra que seu time não tem planejamento nenhum, né? Ainda mais o que vem circulando pela internet aí. Alberto Valentim falando que tinha vice-presidente que queria mandar na escalação do time. Isso é um absurdo. Isso aí, agora falando até pela parte técnica mesmo, isso não tem que existir em lugar nenhum, Daniel. Agora, falando um pouquinho sobre os outros jogos, né? A gente teve um impressionante Bahia, né? Avassalador contra o Santos, que realmente vai complicando a vida do Fernando Diniz, que para mim fez uma escolha errada de carreira para o Santos agora, deveria esperar uma equipe mais qualificada fazer o convite para ele. São Paulo e Fluminense ficaram no 0-0, mas eu acho que o resultado foi um pouquinho amargo pro Fluminense, que jogou melhor uma parte do jogo, teve chances mais claras, poderia ter vencido a partida, né? A gente teve o Nenê perdendo um pênalti. Se fosse o Fred cobrando, seria outra história, mas enfim, né? Atlético Mineiro e Fortaleza teve show do menino Pikachu, né? Temos que pegar, isso eu sei, pegar os eu tentarei. E o Fortaleza pegou de surpresa o Atlético Mineiro com, como eu falei, um grande show do menino Iago Pikachu. O Galo que teve um Deu pênalti saudade? bem pouquinho, confesso. Eu fui um dos contrários da saída do Pikachu, mesmo achando, de certa forma, que ele até encerrou o ciclo dele no Vasco da Gama. Mas grande Pikachu, merece sucesso na carreira. É uma excelente pessoa. E o Galo que teve um pênalti bem mandrake nesse jogo, né? Bem do mandrake ali, fez o gol com o Hulk, né? Mas enfim, Flamengo e Palmeiras travaram um duelo que parece ser um jogo de 6 pontos, né? Pela qualidade que as duas equipes possuem. E eu acho sim que é um jogo de 6 pontos. O Flamengo já largou na frente aí do Palmeiras. E esses pontos vão fazer muita falta para o Verdão, imagino eu. Isso se o Flamengo de Rogério Ceni, que é oscilante, não oscilar. Falando em oscilar, a gente vai falar um pouco do Grêmio também, né? Que tem tudo para fazer um campeonato bastante oscilante, na minha opinião. Já começa perdendo para o grandíssimo Ceará, do Gordiola, que a gente ama aqui nesse programa, nesse canal. A gente está sempre exaltando, porque faz um trabalho excelente na frente do Ceará, né? Grandíssima vitória. E um pouco também diz a respeito do Corinthians Atlético Goianiense, né? Que teve o duelo entre Silvinho e Barroca, onde o Barroca de calça jeans e camisa polo deu um nó tático no Silvinho, que veio da Europa de terno, com toda a pampa lá, perdeu em casa. Destaque para o Fernando Miguel, que conseguiu defender um pênalti, coisa que ele nunca havia feito aqui com o Vasco, e fazer uma bela defesa em seguida, coisa que ele pouco fez também enquanto estava aqui no Deu Vasco. saudade, parte 2. Não, desse não. Esse aí eu quero que ele fique bem longe mesmo. E agora falando um pouco sobre a nossa chape querida, né? Um duelo que mexeu muito, particularmente com o meu coração. Você que nos acompanha há mais tempo sabe que eu gosto muito do meu Bragantino. Ah, Bragantino, nosso time musical. Vai ter musiquinha pro Bragantino no fim do programa, então aguarda até o fim. Você vai saber a musiquinha. Excelente vitória do meu Bragão, líder do campeonato, avassalador e um lindo resultado, um 3-0 magnífico ante a Chapecoense, que volta para a Série A de uma forma linda também, né? A gente teve gol do Ida, do Evangelista, duelinho, e foi sensacional. Teve até coraçãozinho, Daniel, por parte do duelinho. O homem está apaixonado. E agora falando em Atlético Paranaense também e América, vitória do grande Furacão, né, para cima do América. América que volta para a Série A, né? Atlético que marca o gol com o Carlos e sela a sua primeira vitória no campeonato. E falando em vitória, como você bem citou, o Inter esteve com ela nas mãos durante a maior parte do jogo, mas tomou um empate daquele que foi um personagem, né? O cara que nasceu para jogar no Sport Recife, saudoso
mas não saudoso, né? Porque ele não morreu. André Balada, que fez o último gol dessa rodada de início de Brasileirão, Daniel. Que rodada! Fortes emoções, grandes confrontos e muita imprevisibilidade, Daniel. Isso é Brasileirão, isso é Brasueirão. E você vai acompanhar com muita emoção esse campeonatão e tá tudo no ão aqui nesse programão. Com essas palavras poéticas, eu diria, né, do Marcelo, que até hoje não sabe fazer o uso da palavra saudoso, né? Ele já matou o Theo José, acabou de matar o pobre coitado do André Balada, né? O André Balada também, né? Já bateu uma cirrose ali, mas enquanto não bate, não vamos usar saudoso pro pobre coitado, né? O André foi lá, meteu o gol, guardou no Inter. O Inter ficou reclamando de VAR, já tivemos polêmica de VAR, né? A bola não teria saído, o Bandeirinha não esperou a jogada terminar, a jogada acabou terminando ali no gol de letra do Thiago Galhardo, o Bandeirinha não terminou, não esperou a jogada terminar para marcar, né, a saída de bola, acabou já marcando antes, o Rio já pitou, aí deu uma confusão, o Inter já reclamou de VAR. O Campeonato Brasileiro 2021 começou assim como terminou o de 2020, com a galera do Colorado reclamando do VAR. Mas, comentando assim como você falou, cara, lá de início, é impressionante o que a diretoria do Cuiabá fez, cara. É aquela coisa, se ele não agrediu a mãe do presidente, se ele não jogou um copo de água na cara de um jogador, como estão falando na internet, se ele não cometeu o ato criminoso que o Icardi também cometeu, como também estão falando na internet, não tem nenhum tipo de justificativa para os caras demitirem o Alberto Valentim na primeira rodada de um campeonato brasileiro que esse ano adotou um modelo de limite de técnico, cara. Você pode ter 2 técnicos, você pode demitir um técnico. Se você demitir o segundo, você vai ter que ficar com um auxiliar, um preparador físico, que seja, alguém que trabalhe no time, há pelo menos 6 meses. Não pode nem contratar um auxiliar novo durante o Campeonato Brasileiro. E aí, os caras demitem o Alberto Valentim, que não tinha derrota. O Alberto Valentim fez 10 jogos pelo Cuiabá, 7 vitórias, 3 empates e não tinha derrota. Foi campeão lá do Mato Grosso. Tá bem, foi eliminado na Copa do Brasil por 4 de julho, que é um time não figura aí entre os principais clubes do Brasil. Vai enfrentar o São Paulo, inclusive, na Copa do Brasil, né? Mas não tem justificativa plausível para você se demitir um técnico na primeira rodada por causa de empate contra o Juventude. O time estava jogando mal, o time não apresentar, mas, cara, cadê o planejamento? Isso foi totalmente amador, realmente. Acho que o absurdo da primeira rodada foi isso mesmo. No mais, a gente teve ali também surpresa do Galo tomando a virada ali no Fortaleza. Surpresa pelo não muito, né? Porque o Galo tem se mostrado um belo de um entregão nos últimos meses, aí, nos últimos tempos. O Fortaleza, inclusive, começa um trabalho bem interessante aí com um técnico argentino, Voivoda. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Tem um J ali meio estranho que a gente não sabe como é que fala. Mas começa um trabalho interessante, foi campeão cearense. Tá ali com... Cara, eu tava vendo as estatísticas. Ele tinha, sei lá, 6, 7 jogos, alguma coisa assim. Tinha 30 gols já. O Fortaleza saiu metendo goleada torta direita aí pelo cearense afora. É um trabalho interessante, acho que é um time para a gente ficar de olho, Fortaleza. Pode ser que ele surpreenda, né? Brigue ali novamente, né? Como era na época do Ceni, do saudoso Ceni, que agora está no Flamengo. O Fortaleza brigava lá em cima, depois que o Ceni saiu, quase caiu, né? Mas quem sabe no trabalho aí do Vojvoda, o argentino que está começando o trabalho, seja realmente interessante. Flamengo e Palmeiras é aquilo que você falou, cara. É jogo de 6 pontos. E não totalmente, né? Porque se a gente tivesse aquele critério de desempate que muitas ligas têm lá na Europa, a primeiro critério de desempate ser o confronto direto, poderia ser mais ainda, né? Porque Flamengo e Palmeiras são 2 times que podem ser que briguem lá na frente para ser campeão. Então, ponto a ponto disputado, realmente você já largar, já conseguir 3 pontos e tirar a possibilidade desse time ganhar 3 pontos já é muito bom. Tivemos aqui, Corinthians. Corinthians, acho que para mim é um destaque negativo para a gente ficar de olho. Tudo bem que o Silvinho está chegando agora, mas pelo menos ali com o trabalho do Mancini, já era algo que eu achava que o Corinthians ia brigar para não cair. Eu acho que o Corinthians tem que abrir o olho, sim, porque não tem dinheiro, não deve contratar grandes jogadores. O Silvinho vai ter que dar certo ou vai ter que dar certo, porque senão aí vai cair naquela. A gente vai ter que demitir o cara, vai ter que contratar outro técnico no meio da temporada. O Corinthians hoje não está com cacife para contratar grandes técnicos.
pacife tanto de dinheiro quanto de planejamento de futebol, né? Até que tomou um monte de não, tomou um não do Renato Gaúcho, tomou um não do Aguirre, e teve que ir na terceira opção, que era mais ou menos a opção certa, né? De querer aceitar, porque é o cara da casa. Bragantino começou voando, a Chape começou sem treinador, né? Vamos ver como é que vai ser. Mais um ano que a gente vai passar sem ver um monte de jogos do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense se recusa a assinar com Premier. Aí eu tenho que ficar buscando lá no Futimax, nos canais avulsos do YouTube, para ver se tem nos canais internacionais, porque só o canal internacional que passa o jogo do Atlético Paranaense. Se não estiver passando na TNT, eu tenho que procurar em canal internacional para assistir o jogo do Atlético Paranaense. Segundo ano que eu vou passar sem poder analisar o time do Atlético Paranaense. E o Inter realmente deu bobeira. Abriu 2-0 contra um Sport que eu acho um time bem fraco, acho que um time seríssimo candidato a cair. E é disso agora que a gente vai falar. Se você não tiver mais nada para falar sobre essa primeira rodada, tem mais alguma coisa para falar sobre essa primeira rodada? Não, não. O que eu tinha pra falar, eu já falei nos adendos que eu dei depois que você deu a introdução. Então, que bom, porque agora está chegando aquela hora que a gente gosta, que você, Marcelo, e que todo o Brasil ama, e vai ser a hora da gente dar aquele palpitinho maroto lá, de falar o que a gente acha que vai acontecer. Diferentemente do ano passado, da temporada passada, vamos começar lá por baixo, vamos começar pelo Z4. Você já tem ideia aí, baseado em nada, então baseado aí nos estaduais, na montagem de elenco aí que os clubes estão montando nesse início de temporada, pelos estaduais. Os estaduais, às vezes, é parâmetro, mas também não é muito parâmetro, né? Geralmente é parâmetro por ruim, por bom não é muito, né? Mas você já tem ideia aí dos 4 candidatos a rebaixamento aí, ou então de times, não necessariamente só os 4 que você acha que vão cair, mas times que vão brigar lá embaixo? Já tem esses times aí, Marcelo? Olha, é complicado falar agora no início, né? Mas faz parte do nosso trabalho, né? Do nosso trampo aqui, diariamente acompanhando o nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que falar, né? A gente tem que citar quem a gente acha que vai para a degola no fim do campeonato. Então vamos lá. Eu acho que esse ano vão cair Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense e Corinthians. Polemizei. Hashtag polemizei. E você, Daniel Santiago, quem você acha que serão os 4 rebaixados? Olha, 2 da sua lista eu coloquei na minha também. Eu acho que Cuiabá e Juventude caem. Cuiabá, primeiro ano de Série A. Não sei que seja uma chape aí que acabe virando queridinho de todo mundo, mas com esse planejamento eu acho que cai. O Juventude eu acho que cai. Eu acho que o Sport, como eu adiantei, eu acho que é um seríssimo candidato a cair. Não caiu por detalhe na temporada passada. Eu acho que é um time que tem tudo para cair. Eu não vejo ali um time muito interessante. Sport, Juventude, Cuiabá. E eu acho esse último time aí, é difícil realmente, né? Nesse primeiro, como você falou do Corinthians, eu acho que o Corinthians vai brigar para não cair, mas eu acho que eu não vou nessa de já eliminar um grande, não. Eu acabei rebaixando o Santos na última, né? Eles acabaram sendo vice-campeão da Libertadores. Se eu fizesse isso, o Corinthians acaba sendo campeão da Libertadores mesmo não está disputando. Mas eu acho que além de Sport, Cuiabá e Juventude, eu acho que a Chape. Acho que a Chape é seríssimo candidato, ainda mais contratando o Jair Ventura. Então, acredito que a Chape já vem com essa marca aí de time que vai lutar para não cair e que, infelizmente, eu acredito que vai cair. Agora, além do Z4, né? Então vamos montar pela Libertadores. A gente vai deixar o campeão por último. Nosso campeão a gente deixa por último. Inicialmente temos 6 vagas no Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Ano passado, por exemplo, foi G8, né? Porque tivemos o campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Então abriram 8 vagas no Campeonato Brasileiro. É muito possível que isso vai acontecer, principalmente pela vaga da Copa do Brasil. Acredito que o campeão da Copa do Brasil vai sair dos times que esteja ali no escalão da frente, no grupo da frente. O campeão da Libertadores é muito possível que seja brasileiro também, até porque nós temos os principais times. A gente viu o River daí na primeira fase da Libertadores não chegando tão forte assim, apesar daqueles problemas dos últimos 2 jogos com a Covid, mas o River, mas também é aquela coisa, né? O River, na hora do mata-mata que chega, cresce, mas a gente viu, por exemplo, um Boca Juniors com um time muito fraco, e eu só vejo, por exemplo, o River como um time estrangeiro podendo bater um
uma equipe brasileira na Libertadores. Então acredito que a gente vai ter 8 vagas aí no Campeonato Brasileirão desse ano para a Libertadores, mas a princípio não tem. Então o Marcelo escolha seus 6 times que vão aí nessa primeira leva para a Libertadores. Vamos que vamos. Primeira leva, 6 times. Em ordem crescente ou ordem decrescente, Daniel? Faz o teu, porque eu não vou colocar em ordem nenhuma, então se você quiser colocar alguma ordem aí, coloca. Ah, então beleza, beleza. Eu vou ousar um pouquinho então. Eu vou fazer sem ordem também, assim como você, mas depois, quando a gente terminar nossa ordem, eu vou perguntar para você quem é o seu campeão e você me pergunta quem é o meu campeão. Fechou? Fechou. Beleza, então, vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional e Bragantino. E o seu, Daniel? Ô, louco, deixou o Grêmio de fora. O meu deixou o Grêmio de Ferreirinha e Douglas Costa de fora. Essa aí é boa, banco. Eu acho que vai ser Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio. Falei 4, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Fluminense. Me tirando todo o revestimento de clubismo, eu acho que o Fluminense chega de novo para esse Campeonato Brasileiro. Então, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense, e eu acho que eu falei os 6. Eu acho que o Inter vai pegar ali uma vaguinha de G7, G8. Sensacional, Daniel. Também acho possível. O time do Fluminense é um time bastante competente. O molecada vem jogando muita bola já desde o ano passado e esse ano tem tudo para deslanchar ainda mais. Não acho nenhum absurdo. E falando agora em absurdo, está na hora da gente falar os nossos absurdos, né? Dar o palpite de campeão. Então, já começa jogando a bomba para o seu lado. Diz aí quem é seu campeão, que depois eu digo quem é o meu campeão. Papai. Olha, eu vou tirar 2 times aqui. Vou tirar pelo menos 2 times aqui. Eu acho que não vão ser campeões por outros motivos. Eu acho que o Grêmio e o Palmeiras não serão campeões porque eles vão longe nas Copas e eles não vão priorizar o Campeonato Brasileiro. Dito isso, Atlético Mineiro vai pipocar novamente. Dito isso novamente, o Fluminense não tem time para ser campeão, o Inter não vai ser campeão. Para mim, a disputa fica entre Flamengo e São Paulo. E eu acho que, tal qual foi o São Paulo entre 2006 e 2008, vai rolar tricampeonato e eu estou achando que o Flamengo vai acabar ganhando novamente esse Campeonato Brasileiro. Faço das suas as minhas palavras em relação aos outros, só discordo nesse finalzinho, porque eu acho que esse ano, salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grandes, dentre os grandes serás o primeiro. Esse ano, acredito que dará São Paulo. O tricolor paulista, depois de muitos anos, muitos e muitos anos, desde 2008, que não ergue a taça do Campeonato Brasileiro, voltará a erguer. Ela voltará para suas mãos, porque assim como quebrou o jejum do Paulistão, vai quebrar o jejum do Brasileirão. Eu confio em Hernan Crespo, eu confio em Miranda, eu confio no grandíssimo tricolor paulista, amado clube brasileiro. São Paulo, eu acho que é um bom palpite, cara. Eu acho que o São Paulo vem muito forte esse ano, montou um elenco bem bacana ali. Tem o Crespo que tá chegando aí com as ideias bem legais, tá conseguindo pôr em prática, né? A gente viu, por exemplo, o exemplo do Palmeiras no Paulistão, que às vezes jogou com time 2, time 3, teve aquela loucura toda do Paulistão de jogar dia sim, dia não. O Palmeiras não conseguiu ir bem, mas o São Paulo conseguiu ir bem, o Crespo conseguiu, apesar de ter que às vezes utilizar a reserva, conseguiu implementar bem o estilo de jogo, tanto no time reserva quanto no titular. Eu acho que o Crespo está com ideias bem bacanas e montou um elenco também muito bacana. Tem o Volpe ali no gol, que já mostrou na primeira rodada que é um goleiraço. O Miranda, que, pô, cara, pro nível do futebol brasileiro, e algo que até vou comentar daqui a pouco, o nível desse brasileiro está muito alto. E o Miranda ajuda a elevar o nível desse campeonato brasileiro e do elenco do São Paulo. Tem o Daniel Alves também, que voltou para a lateral, voltou como um monstro, inclusive voltou para a seleção brasileira. Tem jogadores ali muito interessantes, o Luan ali protegendo a zaga, um jogadoraço. O Luciano, que foi bem, foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro. O Benítez chegou muito bem do Vasco, né? Já foi meio ali canelinha de vidro que já se machucou, mas mesmo assim começou muito bem, é um jogador muito bom. Então acho que o São Paulo
é um ano de ressurgimento para o São Paulo. A gente fica aí na torcida até para conseguir se ressurgir mesmo, porque é um gigante brasileiro que merece aí estar de volta com o Muricy Ramalho ali na comissão e tal. Mas, cara, o que eu queria comentar, cara, é que eu acho, pelo menos, eu não sei se esse é a sua vista também, eu acho que esse nível de Campeonato Brasileiro, o nível do Campeonato Brasileiro desse ano está muito alto. A gente pega, assim, por exemplo, destaque individual de cada time. A gente tem ali no Flamengo aquele elenco todo estrelado, né? Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Felipe Luiz. A gente não sabe se todo mundo vai continuar, mas já é um timaço. No Palmeiras a gente tem ali o Rony, tem o Dudu voltando, né? O Dudu volta a partir do dia 1º de julho, pode atuar de novo pelo Palmeiras. Tem o Everton, Gustavo Gomes, é um timaço também. Vinha ali no Atlético Mineiro, contratou Nath Fernandes e Hulk, já se une a um elenco bom da temporada passada com o Keno. O São Paulo, como eu falei agora, tem o Miranda, o Daniel Alves, o Luciano, o Benítez. A gente tem também no Grêmio, o Grêmio ali, aquele ataque com o Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza, com o Thiago Nunes, que eu particularmente sou muito fã dele, eu acho que acabou sendo um desvio ali, o trabalho dele no Corinthians é muito bom. O Bragantino com o Claudinho, o próprio Fluminense com a garotada subindo, o Kaique, o Fred, que acho que até a mim está surpreendendo, apesar de ser fã número 1 dele, até a mim está surpreendendo, e ali com a zaga também muito forte, Nino, Lucas Claro. Então acho que o Inter com o Tyson também, quase esqueci de falar do Inter, o Inter voltando aí com o Tyson, com o Miguel Ángel Ramírez, eu acho que é um excelente treinador, tem tudo para desenvolver um trabalho legal no Inter. Cara, eu tô sentindo que esse Campeonato Brasileiro é o melhor tecnicamente, pelo menos em questão de expectativa, em muitos anos. Eu acho que a quantidade de jogador bom que a gente tem, fora outros times aí que estão bem arrumadinhos, o Ceará e o Fortaleza também, o Ceará lá com Vina, por exemplo, tem ainda o Marinho no Santos, apesar do Santos não estar na melhor fase. Então eu vi os times se organizando, tanto em questão técnica, até em questão mesmo tática. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser de um nível muito bom, se nada mais der tão errado assim em questão de calendário, um jogo em cima do outro. Pode ser que atrapalhe, mas eu acho que tecnicamente, cara, esse Campeonato Brasileiro tem tudo para ser um dos melhores dos últimos anos, inclusive mais disputado. Eu cheguei aqui à opinião de que o Flamengo vai ser campeão, mas é aquela opinião totalmente sem certeza. O cravo que o Flamengo vai ser campeão. Eu acho que vai ser porque, para mim, continua tendo o melhor elenco, o melhor time, mas eu acho que os outros estão chegando muito bem, Marcelo. Com certeza, Daniel. Você bem citou, né? A quantidade de grandes jogadores que estão disputando esse campeonato. E eu acho que nosso último campeonato que teve, né? Essa quantidade de bons jogadores, que foi nivelado por cima, foi de 2012, que o Fluminense acabou se sagrando campeão, aquele time do Deco, do Fred, né? Do Thiago Neves. E a gente teve aí Juninho Pernambucano, Sidorf. Pô, tinha muito jogador. E era sensacional que jogou naquele ano. Eu acho que esse ano, depois daquele, é o que mais tem jogadores desse calibre, né? Com esse nome e que elevam o campeonato, né? Elevam o nível, elevam o nome, elevam em questão de marketing, elevam em questão de visibilidade. E a gente vai ter sim um campeonato recheado de grandes lances, como foi esse golaço que o Grêmio fez. Não sei se você chegou a ver o gol do Grêmio contra o Ceará, aquela tabela, me falhou o nome agora Foi do lateral, golaço, olha, golaço. reserva do Rafinha. Henderson. Isso, Mano, nossa, que golaço, cara. Eu acho que esse ano, esse gol na primeira rodada vai ser o reflexo do que vai ser esse ano. E o nivelamento também que a gente teve na primeira rodada vai ser reflexo desse campeonato. Vai ser um campeonato bastante nivelado, como você bem falou. Pode ser que dê Flamengo, sim, até pela constância, né? Pelo elenco que tem. Eu tô querendo sair um pouco fora da caixa e não apostar no rubro-negro, que eu acho que vai ser o vice do campeonato. Já, né? Reforço dizendo aí o segundo, mas os outros não me enchem o saco, porque já está no início do campeonato. Quando terminar o primeiro turno, a gente volta a fazer nossos palpites, nosso balanço, assim como foi no ano passado, né? Nesse ano, na verdade, né? Porque o campeonato terminou esse ano. Mas vocês entenderam, né, galera? Então, é isso, Daniel. A gente fecha o nosso arco e eu gostaria de fechar com nossos palpites de craque do campeonato e artilheiro, Daniel. Já vou passar a bola para você falar os seus aí. Depois eu falo os meus. o louco, é difícil, porque tem gente que não tá jogando bem agora, mas pode jogar uma bola como foi o Claudinho na temporada passada. Tem gente que pode surpreender, tem gente que a gente acha que vai jogar bem, mas não joga. Eu vou fazer um palpite aqui ousado. Eu acho que o craque do campeonato vai ser o Douglas Costa.
Eu acho que essa volta dele tem tudo para ser monstruosa. Ele é um cara que joga muito bem. Acredito que, a nível do futebol brasileiro, ele ainda esteja numa fase que ele sobra aqui. Eu acho que ele deve ser o craque do campeonato. Ele vai encaixar muito bem nesse ataque do Grêmio, nesse time do Grêmio que está vindo encaixadinho para o Campeonato Brasileiro. O artilheiro é difícil, mas eu vou no seu amigo Gabriel Barbosa. Eu acho que ele não vai parar de fazer gol, não. O cara pede a gol. Eu acho que desde o início do brasileiro, no último brasileiro, ele acabou desfalcando muito. Ali, às vezes, o Flamengo por lesão e tal. Vai ter desfalque, por exemplo, pode ser para a Copa América, né? Não sei se vai ser convocado para a Copa América, mas eu acredito que ele vai manter aí as atividades de gol. Ele vai acabar sendo o artilheiro aí para a alegria de algumas pessoas, inclusive a sua. Jamais, até porque ele for convocado para a Copa América vai ser um crime, né? Porque esse cara vestir a camisa da seleção tá de sacanagem, né? Até em jogo de amistoso, eliminatória, isso não deveria acontecer. Mas enfim, né? Vamos que vamos. Eu vou mais uma vez soltar opiniões impopulares, né, sobre meus palpites. Acredito que o Claudinho será o craque do Brasileirão. Sim, menino Claudinho, de vez se consolidando, né, como craque do Campeonato Brasileiro absoluto e de vez aí e vai de vez aí para a Europa para brilhar por lá, porque como joga a bola o menino Claudinho, como joga. E já reiterei do Claudinho, vou falar do meu artilheiro, que é ele, Frederico Chaves Guedes, vai contrariar a todos, e assim como o Romário, será artilheiro do Brasileirão com idade elevada, vai brilhar muito Amém, ainda esse amém. ano, muito ainda esse ano. Sou grande fã. O Daniel falou que era o fã número 1 dele, mas ele é o fã número 2, porque o número 1 é esse que vos fala. Quando eu jogava, me inspirava nesse cara, que esse cara, eu já vi esse cara fazendo dentro dos gramados, é sacanagem. Melhor 9 do futebol brasileiro, com sobras. Gabriel Barbosa não limpa nem, não falo nem da sola da chuteira dele, nem a trava da sola da chuteira do homem, do Dom, que será o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2021, Daniel. Tomara mesmo. Eu não tenho nenhuma objeção a isso. Tomara que ele seja artilheiro, craque e campeão brasileiro. Não vou me opor a isso, não. Inclusive, eu gosto muito. Eu só acho que o Claudinho não vai conseguir ser craque, porque eu acho que ele vai, esse mês de temporada, acho que ele vai para a Europa, hein? Tô achando que ele vai para a Europa, não sei se pro Leipzig mesmo, não sei se ele vai ser promovido dentro da firma, mas acho que ele vai para a Europa e o menino Cláudio. Mas é jogadoraço mesmo. De verdade, Daniel. E falando em Claudinho, falando em Bragantino, eu prometi no início do programa, né, que ia ter a música, porque a gente sabe que o Bragantino virou nosso time musical, até por conta do Claudinho, né, que não tem o Bochecha, mas a gente sabe que é um jogador que sempre nos deu alegrias, um jogador que eu sou muito fã, Uou, e uou, espero uou, que não uou. seja A gente vai ter Claudinho e Bochecha no confronto entre Bragantino e Juventude, porque o Juventude tem o Gustavo Bochecha. É verdade, verdade. Sensacional. E falando neles, vou fazer uma paródia não do Claudinho Bochecha, mas uma paródia do Netinho com o Vila, que fica assim: Bragantino, esperei o brasileiro pra vibrar por você. Claudinho tá invocado, a seleção tá estourada, Evangelista é brabo, Ítalo Juan Hurtado, lá em Bragança vai de tudo rolar. Vou torcer muito e o ano inteiro cantar. Na Série A eu sou você, meu time tá na B. Sensacional, sensacional. Depois dessa pode encerrar o programa, Marcelo. Vamos que vamos, galera. Infelizmente chegamos à parte final do nosso programa de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência, por serem pessoas maravilhosas, por todo o feedback. E tamo junto, galera. Até a próxima. É nóis. Apito final no Boleirando de hoje. Muito obrigado mesmo por mais uma audiência em mais um episódio do podcast Boleirando. Siga todas as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, nosso YouTube, nosso Spotify. Fica por dentro de tudo que acontece aí. E vem com a gente, deixa seu like, deixa sua curtida, espalha com seus amigos.
porque toda semana tem podcast Boleirando. Vou fazer aqui o meu jabá agora, porque sexta-feira passada eu comecei a vencer na vida e eu tava lá como comentarista não, repórter na Rádio Roquete Pinto lá no jogo Vasco, no jogo do Vasco, no jogo Botafogo e Vila Nova. Eu tive a minha estreia como repórter, então já tô ali no jornalismo esportivo, eu tô estourado, já tô tendo que ser imparcial e vocês têm que me acompanhar lá na Rádio 94.1 FM do Rio de Janeiro, porque eu tô fazendo até jabá, fiquei até sem palavra. Eu já vou estar em Fluminense Cuiabá aí no próximo domingo, então vocês já fiquem ligados para me ouvir, porque o Daniel também tem vida fora do Boleirando, e é isso. Obrigado, Marcelo, por mais uma companhia e mais um podcast. Por hoje é só e até a próxima. Valeu!